Bom, ficando bom ou não esse vídeo, eu vou gravar só uma vez. Então eu espero que vocês gostem e valorizem. Eu postei que eu ia fazer um exame de DNA da Geneira pra tentar descobrir quem é o meu pai, onde ele está e fazer um reencontro. Depois de 30 anos, né? Meu aniversário de 30 anos tá chegando e eu acho que isso foi um marco, assim, que me fez correr atrás disso. Quase ninguém sabe dessa história, porque essa história ela não é só minha. Ela é da minha mãe também, então para não expor, não. Eu preferi manter isso entre a família, né? Mas agora a gente resolveu compartilhar isso com as pessoas, porque depois que eu postei que ia fazer o teste genético, muita gente me mandou mensagem dizendo a respeito que também não conhece o pai, que não sabia dessa possibilidade. Até porque no Brasil são mais de 1 milhão de pessoas sem o nome do pai no registro. Então, dessas pessoas, algumas conhecem e é um pai que não é presente, e algumas não conhecem. Cara, não tem como comparar, sabe? Às vezes as pessoas falam assim pra mim, ai, mas eu conheço meu pai, preferia não conhecer. Eu preferia conhecer, independente de quem seja, independente dessa pessoa me rejeitar ou não, me aceitar ou não, porque sempre fica um vácuo. São 50% de mim que eu não sei de onde veio, não sei como é. Não. Então, assim, é algo que falta, né? Meus filhos perguntam, mãe, quem que é seu pai? E eu não sei. E isso não dói mais em mim. Até os 15 anos foi muito difícil, mas depois que eu entrei na igreja católica e passei por encontros de cura, isso parou de doer. Até porque em um dos encontros, uma pessoa, durante uma oração, falou para mim assim: não vai atrás do seu pai, porque ele foi usado por Deus somente para te colocar no mundo. Então você não é para você ir atrás disso. E aquilo marcou muito a minha vida. E por 15 anos, né, dos 15 aos por 14 anos, dos 15 aos 29, eu tomei isso como verdade e falei não é para eu ir atrás dele. Porém, no ano passado, eu senti muito esse desejo de novo. E eu falei com Deus, falei, Deus, se for, manda um sinal, me fala alguma coisa que eu vou voltar a procurar. E aí foi que a gente resolveu voltar, devido a minha mãe ter dito que uma pessoa se parecia muito com o Theo, na época que ela se relacionou. Então agora eu vou falar um pouquinho de por que eu não conheço meu pai. Bom, minha mãe tinha um relacionamento com uma pessoa bem mais velha. Na época ela tinha 20 anos e ele tinha 50. E eles tiveram um relacionamento de 6 meses. Ele era de Londrina, não era daqui de Arapongas, ela trabalhava no Supérula, um mercado que faliu aqui de Arapongas, que era um mercado, assim, muito conhecido. E ele era representante nesse mercado. E eles se relacionaram por 6 meses. Porém, ele disse pra ela que não podia ter filhos. Então ela não se preocupou e teve esse relacionamento com ele. Filhos. Então ela teve esse relacionamento com ele por 6 meses, achando que ele não podia ter filhos. Só que, como não era um relacionamento assim fixo, né? Ele vinha de Londrina, ver ela só quando ele vinha trabalhar. Ele sempre deixou muito aberto que se ela conhecesse alguém, não precisava ficar presa a ele, né? Eles tinham um relacionamento assim. Ele sabia, né? Ele era muito mais velho que ela e tal. Isso, minha mãe não se prendeu a ele. Porém, tava tendo feira de móveis em Arapongas. E ela conheceu um rapaz que era representante. Acho que por isso que eu gosto tanto de vendas. Fui vendedora por muito tempo. Ela conheceu esse rapaz que se dizia representante da Simbal, de São Paulo. Eu tô dando nomes porque às vezes alguém pode conhecer e isso pode facilitar a minha busca. E eles se envolveram uma vez só e o tempo passou. E esse representante de Londrina, né, bem mais velho, ele dizia que se chamava Manuel pra minha mãe. E eles se viam muito raramente, porque era só realmente quando ele vinha pra cá. E então, assim, não era um relacionamento fixo, apesar de ter sido por 6 meses. Era uma pessoa que ela nunca sabia quando vinha e quando não vinha. Naquela época não existia celular, não existia meios de comunicação para você falar, ó, tô indo pra cidade, não tô indo e tal. E passou um tempo, ela descobriu que tava grávida. Então, ela botou na cabeça que
que era desse rapaz, porque o outro dizia que não podia ter filho. Só que aí, um tempo depois, ele voltou para Arapongas e ela contou que estava grávida, né? E ele perguntou se ela tinha feito algum tipo de ultrassom para saber de quanto tempo. Porque se ela soubesse de quanto tempo, ela saberia se era dele ou não, né? E naquela época também as pessoas não se prendiam muito ao ultrassom, tanto que minha mãe só descobriu que eu era uma menina quando eu nasci. Ela não fez nenhuma ultrassom durante a gravidez. E ela falou: não, não fiz ultrassom e tal. E ele: você quer fazer? E ela: não, né? Você não é o pai, não quero que você se preocupe com nada disso e tal. E aí ele: tá, né? Se fosse meu, eu ia cuidar, eu ia comprar enxoval, eu ia tal. Mas ele tinha dito que não podia ter filho, né? Então ficou por isso. Eles não se encontraram mais depois disso. E o tempo passou. E durante a gravidez, o médico disse que eu nasceria em fevereiro, né? De acordo com as contas dela, do rapaz. Só que eu nasci dia 4 de janeiro. E minha mãe ficou um pouco na dúvida, mas deixou pra lá. Depois que eu nasci, esse homem de Londrina apareceu na casa dela, falando que queria ver o bebê. E ela disse que não, se você não é o pai, não vou te mostrar e tal, não tem porquê. E ele ficou assim muito interessado. Mas a minha mãe, na época, ela não percebeu que talvez isso fosse um indício de que talvez ele tivesse mentido. Depois de muito tempo, ele nunca mais apareceu e ela foi perguntar dele para uns amigos dele. Falou: e o Manuel, como é que tá e tal? E eles: que Manuel, né? Aí ela deu as características e falou: não, que trabalha assim, 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 que é representante, assim, assim, assim. E eles: não, é Anderson, né? E deu risada. E aquilo machucou minha mãe, né? Ela falou: poxa, por que que ele mentiu, né? O nome pra mim. Será que ele mentiu mais alguma coisa? Só que aí minha mãe ficou chateada com a situação e deixou pra lá. Logo depois, o Superola faliu. E aí todos os indícios de registro de qualquer coisa foi com ele. E foi assim, faliu de um dia pra noite. Num dia tava funcionando, no outro dia não tinha mais nada. E aí passaram-se o tempo, minha mãe tentou procurar ele pra tentar fazer um teste de DNA, pra ver se era dele, né? E nunca mais encontrou. E aí sempre na minha cabeça de que era esse homem, né? Por causa de eu ter nascido antes, de todos esses indícios. Só que eu tenho um filho, né, de 6 anos, o Theo. E minha mãe disse que um dia deu um estalo assim nela, que ele se parece muito com um rapaz que ela encontrou uma vez que veio de São Paulo. Então, eu resolvi fazer o teste genético. Eu vi um rapaz que foi adotado e que encontrou os pais biológicos através do teste genético do Genera. E isso me despertou, assim, uma vontade de fazer. Demorei um pouquinho, né, até criar coragem e realmente comprar o teste, mas agora eu comprei, ainda não chegou. Vou mostrar pra vocês como que funciona tudo certinho. Mas, assim, não é uma busca fácil, não é rápido. Eu já pesquisei bastante a respeito e é um pouco complicado. Eles vão, através do meu DNA, encontrar alguém que compartilha o mesmo tipo de DNA. Então pode ser muito fácil, como encontrar um meu irmão, um meu próprio pai, ou um tio, uma tia, ou pode ser muito difícil encontrar um bisavô, um trisavô, ou uma geração até um pouco mais longe do que isso, e eu ter que vir fazendo a árvore genealógica até encontrar. Então, assim, tô bem tranquila. É um momento assim que eu tô bem tranquila mesmo, então pode demorar, porque quem já esperou 30 anos, né? Esperar mais um pouquinho não tem problema. E eu vou compartilhar tudo com vocês aqui. Quero muito que vocês engajem no vídeo para que chegue a mais pessoas, pessoas que talvez precisem saber, né, como funciona. Assim que chegar o teste, eu vou gravar como que é feito, como que é o passo a passo. Eu quero atualizar vocês de tudo, de como vai ser esse processo até encontrar o meu pai. Então, sigam comigo nessa busca. Curtam o vídeo, compartilhem com pessoas que você sabe que gostariam de saber. E comenta aqui embaixo, me dando boa sorte, boas energias, para que seja uma busca fácil, para que corra tudo bem, né? E que eu consiga encontrar um pai vivo, quem sabe, porque a gente não sabe, né? Pode ser que ele já tenha falecido, principalmente o que era mais velho, que hoje ele teria 80 anos. Mas eu quero muito encontrar irmãos, primos, tias, avós. Eu tenho uma família inteira, né? Então, essa eu acho que é a parte mais importante para mim. E é isso.